Queridos, tudo bem? Estamos estudando a nossa revista do nosso segundo trimestre de 2019. Nesta oportunidade, amados irmãos, nós estamos na última lição do segundo trimestre, tá? Para a glória de Deus, chegamos em mais um trimestre, fechando aqui o segundo trimestre de 2019 para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando o tabernáculo, o símbolo da obra redentora de Cristo. Tá certo, amados? Esta é a lição de número 13, a última lição, e ela traz o título Sacerdócio Celestial, tá bom? E esta lição, ela completa aqui os estudos que nós tivemos aí no segundo trimestre. Tá bom, amados? Está aí meu nome aí embaixo, Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você irá nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Pode nos ajudar fazendo assim a sua inscrição. Inscreve no nosso canal, compartilhe a nossa lição com um amigo, com um conhecido, com um irmão em Cristo. Fazendo assim, você está contribuindo para o crescimento desta obra. Com a divulgação deste vídeo, você pode estar nos ajudando a salvar vidas e pessoas conhecer mais a Cristo. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer o seguinte: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. A nossa verdade prática: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Tá bom? Então o texto áureo, enquanto o texto áureo está nos dizendo o versículo chave, que eu acostumo chamar, e porque ele traz o assunto global da lição, enquanto o versículo chave está nos dizendo que porque convinha um sumo sacerdote como este, este quem? Jesus, sem mácula, inculpável, sem pecado, exaltado acima dos céus. Então, a verdade prática vai nos dizer que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que nos garantiu a salvação eficaz e eterna. Como? Porque ele, como oferta e ofertante, eliminando o processo anterior, do ritual que os sacerdotes precisavam fazer no tabernáculo, no templo, no tabernáculo, fazer todos aqueles processos de oferta que nós vimos em todas as nossas outras lições. Tá bom? Então, esse sumo sacerdote, ele foi perfeito, ele é perfeito. Então, ele como oferta e como ofertante, ele nos garantiu, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz, uma salvação perfeita, uma salvação genuína para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 11 ao versículo 15, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 4, e também em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, versículo 11 ao 15. É o que nós já falamos, tá bom? Então, aqui, Hebreus, capítulo 9, versículo 11 ao 15, está aqui a leitura. Não vou estar lendo para ganharmos tempo. Apocalipse 21, do 1 ao 4, também está aqui a leitura. Não vou estar lendo para ganharmos tempo, mas aconselho que você faça essa leitura
compartilhe esta leitura conosco, né? Fazendo assim, você está nos ajudando e você irá também ajudar o teu intelecto, o teu entendimento durante a percepção desta aula. Tá bom, amados? Vamos adiante. Nós temos aqui 3 objetivos específicos. Nós vamos expor que o sacerdote celeste tem um único sumo sacerdote, né? Tem um único sumo sacerdote, né? Falamos desse sacerdote agora há pouco. Vamos explicar de uma maneira prática e objetiva todo o processo. Nós vamos explicar o sacerdócio universal da igreja e afirmar o maior e mais perfeito tabernáculo. Quem é o maior e mais perfeito tabernáculo, né? Vamos estar falando sobre isso nesta lição. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: olha, o apóstolo Paulo escreveu que as ofertas, a dieta e os dias sagrados são sombras das coisas futuras. Colossenses 2,17. O autor aos Hebreus reafirma que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, né? De tudo o que estudamos até agora, né, até a presente lição, podemos dizer que o tabernáculo de Israel é um tipo do tabernáculo celestial. É um tipo do tabernáculo celestial. Então, o que era lá em Israel, hoje é um tipo do celestial. Vamos estar falando isso durante a lição. E nesta lição vemos que Jesus é o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial, né? Jesus é o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, amados. Vamos adiante e vamos estar assim falando de uma maneira bastante prática e objetiva durante a nossa lição de hoje. Primeiro tópico da nossa lição, ela vai nos trazer aqui 3 subtópicos. Nesse primeiro tópico nós vamos estudar sobre o sacerdócio celeste. Tem um único sumo sacerdote, tá? E aqui nós temos 3 subtópicos. Nós vamos falar Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento, o sacerdócio coletivo dos cristãos, tá? E Jesus Cristo, sumo sacerdote no céu, tá bom? Então, Cristo, o sumo sacerdote no Novo Testamento. Olha, o ministério do Novo Testamento mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva. Não há, presta atenção, não há e nem pode haver. Olha, não existe e nem pode existir. Tá certo? O quê? Um sacerdote, uma classe sacerdotal exclusiva, como ocorre no catolicismo romano. Então aqui os meus irmãos católicos que me perdoa essa expressão, eu estou falando isso, mas não é só eu, é a nossa lição que traz este tema, que na igreja, no Novo Testamento, mostra que na igreja não pode existir, e não há, né, no presente, e não pode haver, tá? Não está atuando e nem pode existir uma classe sacerdotal exclusiva. Olha, aquele é exclusivamente sacerdote que pode apresentar diante de Deus um sacrifício em teu favor, tá? Então não pode acontecer isso, tá bom? Ora, a palavra sacerdote não se aplica a nenhum indivíduo, tá? Senão ao próprio Cristo, que se constituiu sumo sacerdote do povo redimido. Na nova aliança, Cristo é o único mediador entre nós e o Pai Celeste. Tá bom, amados? Então não há mais essa classe de sacerdote que faz a mediação com Deus, tá?
uma vez que nós redimimos o povo que arrepende e aceita Cristo, então temos apenas Cristo como a aliança. Nesta nova aliança temos apenas Cristo, que é o mediador entre nós e Deus, entre nós e o Pai Celeste, tá? Então, aqui mais uma vez, eu aqui venho a pedir perdão e desculpas aos nossos irmãos católicos, né, que tem aí os sacerdotes, né, como o mediador, né, para com Deus, e todos os seus ritos, né, de santos, né, que são considerados, que pode mediar a bênção, mas aqui a Bíblia nos dá esse respaldo, né, de dizer o seguinte, que não pode haver esse processo aqui, essa mediação. Não pode haver, tá bom? Então, sendo assim, nós precisamos entender que é somente através da pessoa de Jesus Cristo é que pode haver essa mediação, tá bom? Então vamos adiante na nossa lição. O sacerdócio coletivo dos cristãos. Bom, coletivo. O que é ser coletivo? Coletivo é algo, né, que muitos participam, né? Então vamos entender isso. Olha, por outro lado, segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente sem distinção faz parte do sacerdócio real. Então todo crente sem distinção, né? Não posso colocar um irmão que é mais feio ou mais jovem ou mais assim, mais assado, né? Por raça, cor ou sei lá o que pode dar essa distinção. Não, eu não posso. Todo crente sem distinção, uma vez aceitei a Cristo, então não há distinção. Não pode fazer acepção de pessoas. Não há distinção para que essa pessoa não possa fazer parte do sacerdócio real. Tá bom? Então você vai encontrar essas referências bíblicas em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, e Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6, capítulo 5, versículo 10. Tá bom? Por meio de Jesus Cristo, podemos oferecer sacrifícios espirituais, né? E aí você vai encontrar em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Acerca disso, o apóstolo Paulo escreveu que os crentes representam um corpo sacerdotal em Jesus Cristo, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, essa primeira referência aqui. Pois é, então aqui, falando em sacerdócio coletivo, todo crente sem distinção, né? Todo crente sem distinção faz parte do sacerdócio real, que aí se significando aí a coletividade da participação desse sacerdócio. Por quê? Porque Jesus, amado, Jesus aqui, Jesus, ele é sumo sacerdote de todo o corpo dele, que é a igreja. Então, todo crente representa este corpo, tá bom? Uma vez que eu represento, então faço parte desse sacerdócio coletivo. Em Apocalipse, o apóstolo João retoma esse mesmo princípio. Ele diz assim, aquele que nos ama e em seu sangue nos salvou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele poder e glória para todo o sempre. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e o versículo 6. Então a honra e a glória é para Ele, porque foi Ele que nos fez, nos tornou, foi Ele que nos fez sacerdócio. Não foi porque eu quero, não é porque eu tenho os olhos azuis, ou não é porque o meu irmão é mais bonito, é mais assim, mais assado, ou é mais rico, ou é mais pobre. Não. Ele é sacerdote, né, real de todo o crente que crê nele e que aceitou a ele como único e suficiente Salvador. Tá bom? Então este é o importante para nós entendermos. Olha,
O resgate desta maravilhosa doutrina remonta à Reforma Protestante e ao movimento pentecostal. Então, esta doutrina remonta ou nos direciona, nos dá um respaldo de um endereço que vem do zelo, né, deste movimento pentecostal, né, que teve a Reforma Protestante. Então, nas doutrinas da igreja evangélica que preza a Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós entendemos e explicamos que o Deus que cuida de nós, ele não faz acepção de pessoas, e todo crente faz parte desse sacerdócio real. Tá bom? Então é isso. Vamos adiante. Aqui no nosso terceiro tópico, terceiro subtópico: Jesus Cristo, sumo sacerdote no céu. Atente, queridos irmãos, para os seguintes versículos. Atentar quer dizer preste atenção no seguinte versículo. Ora, quais são esses? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sacerdote celeste, tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, tá? Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Então, esse sacerdócio real, né, que nós temos que atentar para esses versículos, Hebreus capítulo 8, versículo do 1 ao 2, aconselho que você leia. Olha, esse sacerdócio real, sumo sacerdote real que está à destra de Deus, né, ele é o santuário e o verdadeiro tabernáculo, né, o qual o Senhor fundou, e não homem. Então, ele é o trono, ele está à destra do trono da majestade, né, advogando lá por a nossa causa, por nós crermos que ele é o sacerdócio real, né. Esse texto revela que nosso Senhor e sumo sacerdote perfeito está à destra do Pai, ou está à destra, à direita do Pai, nos céus, e que, de maneira singular ou única, né, verdadeira, ministra no tabernáculo celeste. Ministra no tabernáculo celestial. Isso aconteceu porque a sua obra foi completa e perfeita. A obra de quem? A obra de Cristo. Foi completa e perfeita na cruz do Calvário para salvar a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, ele é o nosso mediador, advogado e intercessor. Ele proveu para nós um conserto melhor. Hebreus capítulo 8 e o versículo 6. Então, ele proveu um conserto, uma vez que estávamos destituídos da glória de Deus, conforme fala em Romanos, no capítulo 3, e o versículo 23, se não me falha a memória, é esse, capítulo 8, versículo 23, vai dizer que nós estávamos destituídos. Então, ele preparou este conserto para que nós nos reatássemos novamente com o Pai. Então, hoje ele está à destra de Deus como mediador, advoga pela minha causa e intercede pela minha causa. O Espírito Santo de Deus, né, e lá o próprio Cristo, ele intercede, ele é intercessor a nosso favor. Tá bom? Segundo tópico, o sacerdócio universal da igreja. E aqui também nós temos dois subtópicos, apenas dois. Uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo, e distinguindo a pedra que é Cristo de pedra viva, que são os crentes. Tá? Vamos estar explicando aqui o que é isso. Primeiro subtópico aí, falando do fundamento da pedra que é Cristo. Ao longo das Escrituras, encontramos várias porções a respeito da pedra que é Cristo. E aí está em Isaías 28:16, Salmo 118:22, Isaías 8:14, referência falando sobre esta pedra.
No Novo Testamento, por exemplo, vemos tanto o apóstolo Paulo como Pedro citam Isaías 28:16. Então, no Novo Testamento, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro citam esse versículo de Isaías capítulo 28 e o versículo 16. Olha, ambos afirmam, mediante o Espírito Santo, que Cristo é a pedra. Cristo é a pedra. Em aspas aqui, Cristo é a pedra. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, está ratificado, ou seja, confirmado que Cristo é a principal pedra de esquina, pedra da esquina. Assim podemos afirmar que o sacerdócio universal dos crentes, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra que é Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. E aqui eu trouxe esta imagem, mostrando aqui, né, uma pedra de esquina. Aqui Jesus Cristo como esta pedra de esquina. Nós vamos estar falando mais na frente. Aqui está uma parede, né, simbolizando aqui um edifício, né, e aqui na primeira parede nós temos aqui, né, algumas versões, digamos aqui, ó, o ensino, a comunhão, o serviço, a oração, a adoração e o evangelho, né, na qual Cristo é a esquina, né, ou seja, a fortaleza, a principal pedra de toda esta parede. Então esta parede tem vários tijolos, né? Começando do primeiro tijolo, o ensinamento. Depois que eu sou ensinado, eu preciso de ter comunhão, eu preciso de serviço, ou seja, trabalhar, preciso orar para fortalecer a minha esquina, preciso de adorá-lo, louvado seja Deus, e preciso do evangelismo, preciso evangelizar, para que eu trago, né, mais pessoas para este edifício, para este corpo. Louvado seja Deus. Vamos adiante. Segundo tópico aqui, distinguindo a pedra Cristo, né, que é Cristo, a pedra viva, que são os crentes. Você é uma pedra viva. Se Cristo é a principal pedra de esquina, os crentes são pedras vivas, construídas no grande edifício, 1 Pedro 2,4. Todos os membros da Igreja de Cristo são pedras vivas edificadas sobre a pedra angular, Jesus, o Cordeiro de Deus. Mais uma imagem aqui, mostrando aqui a pedra angular, tá? Falando aqui sobre que Jesus é a pedra angular. O que é angular? A pedra angular, ângulo, de ângulo, vem de ângulo, da palavra ângulo. Este ângulo aqui, ó, ele está fortalecido por esta principal pedra aqui, ó. Esta parede, essa aqui é uma porta, na qual esta parede ela tem uma sustentação, um ângulo arredondado, no qual aqui em cima está a pedra angular que dá sustentação a este ângulo desta parede, assim como este outro ângulo. Esta pedra, ela está engastada aqui, pode ver que esta parte aqui, ó, ela tem um lado maior do que esta parte aqui, ó. A parte de baixo tem um lado menor. Eu, como trabalho na área, né, como civil da área, um profissional da área civil, entendo muito bem isso aqui. Então, aqui é o seguinte, esta parte maior, neste ângulo, quando eu coloco aqui, que eu venho fechando, quando esta pedra ela encaixa aqui, ela trava este lado aqui, dando sustentação a esta parede para que ela não caia, assim como este aqui, ó. Esse lado trava. Então você pode carregar todos os lados, né, aqui com peso, que estes dois ângulos eles estão travados. Eles não. Agora, se fosse reto aqui, ó, se tivesse um corte reto, então ele poderia vir abaixo. Mas uma vez que ela está travada, pode ver, ó, daqui para cá, todas essas pedras elas começam a se travarem. E aqui tem esta pedra diferenciada das demais, na qual ela é maior do que as outras, e esta parte daqui de baixo ela é menor do que a parte de cima, na qual, né, ela vai travar os dois ângulos, dando sustentação à parede. Então, aqui, amados irmãos, o apóstolo Paulo,
o escritor também aos Hebreus, quando ele fala que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, né, a pedra que dá sustentação e a pedra angular, ele está trazendo o entendimento trazendo aqui uma metáfora, né, uma simbologia de uma parede, né, de uma porta, né, em arco, e por isso a palavra angular vem de ângulo, né, este ângulo aqui, ó, formando, né, 180 graus, daqui até aqui formando 180 graus, na qual na metade aqui está a pedra de dar sustentação os dois lados da parede, né? Então ele é a principal pedra. Esta é a principal pedra desta parede, por isso angular. Então Jesus Cristo é a principal pedra, né, do Evangelho. Sem ele nada podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, conforme eu disse aqui, ó, na metáfora bíblica ilustra a doutrina fundamental do sacerdócio universal dos crentes. Deus nos vê como sacerdotes ministrando em sua presença. Somos ministros de um templo espiritual e cada pedra viva, cada crente, né, cada pedra viva constitui esse edifício, tá? Nesta imagem, você mais uma vez mostrando aqui, né, a pedra, aquilo que eu falei para os irmãos, a partir desta aqui formando o ângulo, começa a ter uma diferenciação na pedra, a parte menor, a parte maior. Pode verificar, a parte menor, a parte maior. De tal forma que essa última pedra aqui, essa pedra do meio aqui, a principal, ela é uma das mais menores aqui embaixo e a maior aqui em cima. E ela também é uma pedra maior, uma pedra diferenciada. Ela é que traz a sustentação dos dois lados da parede, dos dois lados da porta, tá? Da abertura dessa porta, que ela é aberta aqui no meio da parede, onde ela vai sustentar esses lados, tá bom? Então aqui trazendo uma explicação nesse outro slide aqui, dizendo assim, ó, a pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. Tá vendo? Ele é a pedra angular. Ele é a principal pedra, a pedra angular. Elemento essencial, né, que vai dar fundamento à construção. O fundamento da construção. No cristianismo, agora trazendo aqui, na metáfora ele explicou aqui na parte da obra, da construção, agora ele vai falar aqui no cristianismo. Olha, no cristianismo a pedra angular é simbologicamente representada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em diversas passagens da Bíblia Sagrada, há referência sobre a pedra angular. Por quê? Porque ele é a principal pedra, né? Sem ele nada podemos fazer, ele mesmo diz. Mais uma vez mostrando aqui, né, essa figura que eu falei, aqui a pedra de esquina, aqui nesta pirâmide aqui, existe aqui a pedra de esquina, nesta esquina, e aqui mais uma vez representando Cristo como a mais importante pedra, e aqui nós temos a pedra angular. Nesta imagem aqui, nós temos aqui a pedra angular. Aqui mostrando um ângulo maior, né, um perímetro maior, fechando aqui daqui até aqui 180 graus, na qual na metade aqui nós temos aqui nos 90 graus aproximadamente, nós temos aqui a pedra angular, que vai nos dar sustentabilidade, sustentação. Aqui trazendo a igreja, nesta outra imagem, a igreja edificada em Cristo. Aqui está a pedra angular, né? Ele é o cabeça, pedra de esquina, então ele é o cabeça desta igreja. Por que o cabeça? Porque a cabeça é que domina o corpo, tá? Então, se ele é a principal pedra, então é representando aqui como o cabeça. Ele é o cabeça. Então, ele é o cabeça, a pedra de esquina. Ele é a principal pedra, né? Trazendo aqui mais uma explicação. Jesus Cristo, a pedra angular. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 11, está escrito: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça.
de esquina. Então ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Está aqui ele como a pedra angular. Tá bom, amados? Vamos adiante. Por isso, você é chamado para ser um sacerdote nesses dias difíceis. Essa escolha foi feita no Calvário, tá? Então foi feita lá no Calvário, não foi você que escolheu, foi ele que já te escolheu lá no Calvário, mediante o sacrifício apresentado pelo sumo sacerdote perfeito. Portanto, os requisitos para a escolha desse ofício não está baseado na etnia, conforme eu falei lá no início, ou em qualquer outra distinção humana, mas na graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Conforme Efésios 2:8. Como sacerdotes de Cristo, temos acesso ao trono da graça. Então, como sacerdote, você tem acesso ao trono da graça. Não está baseado em etnia ou qualquer outro tipo de distinção humana, ou em beleza, ou em patrimônio financeiro, ou até mesmo em cor, raça, ou qualquer que seja a diferenciação. Essas coisas são feitas aqui na terra, uns pelos outros. Alguém metido a besta, faz essa distinção, mas para Cristo não, porque ele é a pedra de esquina e ele fez esse sacrifício como ofertante. Ele foi a oferta e ele foi o ofertante para toda a humanidade. Mostrando aqui novamente, hoje o Senhor quer nos ensinar, porque ele é a pedra de esquina. Então aqui está a rocha, pedras e areia. Estes três componentes se dão a origem, Olha, da origem da pedra, a rocha dá a origem da pedra, a pedra, pedaços de rochas, e areia, pedacinhos de pedra. Então a mistura destas três coisas, desses três ingredientes aqui, digamos assim, acrescentaria aqui hoje, na época de hoje, naquela época não tinha o cimento, mas hoje, acrescentando aqui o cimento, ela se faz aqui uma grande fortaleza, na qual para ser derribado é muito difícil, Então aí, trazendo aí a simbologia da pessoa edificado na rocha, Jesus mesmo falou, que o homem sensato edificou a sua casa na rocha, mas o insensato edificou na areia, E quando veio o vento, aquele que edificou na rocha, a sua casa permaneceu firme, mas o insensato, veio o vento, e aí a queda daquela casa foi muito grande, porque ele não teve a responsabilidade, ele foi insensato e edificou a sua casa sobre a areia. Tá bom, amados? Vamos ao terceiro tópico, o maior e mais perfeito tabernáculo, Aqui nós temos três subtópicos: o sacerdócio terrestre, o santuário, o santuário terrestre, o santuário celestial, o sacrifício perfeito de Cristo. O santuário terrestre. No santuário terrestre, o tabernáculo, as atividades linguísticas, as atividades litúrgicas, litúrgicas, eram executadas em três lugares: no pátio. Tudo isso, amados, que eu estou falando, nós já vimos anteriormente em outras lições, tá? No pátio, no lugar santo e no lugar santíssimo, tá? Então lá tinha, no pátio era coberto, o pátio era descoberto, mas o lugar santo e o lugar santíssimo achava-se cobertos. Também falamos sobre isso, falamos sobre as coberturas, falamos até que existiam cores e o significado de cada cor. Tudo isso nós falamos em lições anteriores. Se você queira, não participou dessas lições, pode procurar aí no YouTube, que você vai nos achar e vai verificar todas esses comentários aí em lições anteriores. A mobília que compunha o lugar santo era construída do castiçal de ouro da mesa, depois da preposição, o altar de incenso. Então essas três coisas estavam no lugar santo, Todas as imagens que têm relação especial com o ministério sacerdotal de Jesus Cristo,
no santuário celeste. Então essas imagens representavam aqui o ministério sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. Segundo tópico, segundo subtópico. Esse santuário, o segundo subtópico é o santuário celestial. Esse santuário pode ser identificado como o tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. 9:11 de Hebreus. Então, o santuário celeste, identificando como identificar, porque lá não foi, o tabernáculo e não foi feito por mãos humanas. Né? Jesus Cristo criou desde a fundação do mundo. Está escrito na palavra de Deus. Tá bom, amados? Então, aqui, ó, lá no livro de João, voltando aqui, diz que era o verbo, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Né? Então, ele aqui estava desde o princípio, esse tabernáculo. Tá bom? Não foi feito por mãos humanas. Continuando na leitura, é o lugar onde Deus habitará com os homens para sempre. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, está falando lá do novo céu e a nova terra. Louvado seja Deus. Cristo Jesus garantiu-nos essa bênção quando, na consumação de seu sacrifício, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Assim, o caminho para o tabernáculo celeste foi aberto. Nosso acesso já está garantido. Então, através do sacrifício de Cristo, esta separação foi aberta, foi rasgado o véu que separava de alto a baixo, de cima a baixo, e nos deu o acesso garantido, o livre acesso. Também vimos isso em lições anteriores. Você pode pesquisar e pode conferir estas leituras, tá bom? Terceiro subtópico, sacrifício perfeito de Cristo. A palavra de Deus mostra que o sacrifício de Cristo foi suficiente e eterno. Hebreus 9:24. Não era preciso passar repetidamente pelo Calvário, né? Repetidamente pelo Calvário para garantir-nos a redenção eterna. Bastou um único sacrifício, ou seja, não foi preciso outros, né, sacrifícios, bastou apenas um sacrifício. Quem foi? Jesus, né? Diferentemente do sacrifício antigo, que era parcial, o de Cristo foi definitivo e perfeito. A Bíblia declara que nosso Senhor, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Né? Que mensagem maravilhosa, que palavra consoladora. Tá bom, amados? Capítulo 9, o versículo 26 de Hebreus é uma referência para que você possa buscar esse entendimento, né, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício perfeito, está na pessoa de Jesus Cristo. Tá bom? Agora já podemos fazer a nossa conclusão. Uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva. Tá? Na aliança antiga, as pessoas comuns não tinham acesso direto ao santuário, ao Santo dos Santos. Na nova aliança, qualquer pessoa, independente de etnia ou classe média, Cristo Jesus, ou classe mediante Cristo Jesus, pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10 e o versículo de número 20. Pois então, conforme falamos, nesta nova aliança, né, onde lá o pecador comum na antiga aliança não tinha o acesso de entrar no lugar santo do santo, agora na nova aliança, qualquer pessoa, independentemente de etnia ou classe, conforme falei, né, mediante Cristo Jesus, pode entrar na presença de Deus, né, na presença de Deus por esse novo e vivo caminho. Jesus Cristo está vivo à destra de Deus e advoga pela minha causa e pela tua causa. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos conceda
aí um fechamento de trimestre na glória e na graça de Deus. E agora vamos nos preparar para o nosso terceiro trimestre de 2019. Já vem aí no nosso próximo domingo, né? No nosso próximo domingo, do dia, se não me falha a memória, dia 7, nós temos aí a primeira lição do terceiro trimestre. Que Deus nos abençoe, fique na paz, fique na bênção, em nome de Jesus.